eu queria que vocês ficassem de frente para cá, obviamente, mas eu queria que nós nos aproximássemos agora por time. Um lugar só para os valentes, um lugar só para os macários e um lugar só para os rocha. Vamos lá? Vamos lá, os macários estão aqui, a maioria. Fica aqui mesmo os macários. Onde é que estão fica de pé aí os valentes. Os valentes ficam aqui no meio. Vamos abrir uma terceira fileira. Queridos, nós vamos seguir aqui com o nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre discípulo de Cristo e a amizade com Deus e a amizade com os seus irmãos. Vamos orar de novo? Senhor Deus, nós vamos agora ler a Tua palavra. Ela é poder, ela é autoridade. E nós submetemos nosso entendimento, nossa existência à Tua palavra. E o Senhor mesmo zela pela Tua palavra. A Tua palavra, ela tem autoridade até sobre o Senhor. Porque o Senhor não vai jamais fazer aquilo que o Senhor falou, fazer contra aquilo que o Senhor falou, fazer algo contra o que o Senhor falou. Portanto, o Senhor é fiel ao que o Senhor diz. E nós queremos, Senhor, também ser fiéis à Tua verdade. Que ela agora entre no nosso coração, na nossa mente e traga vida, como ela promete. Que ela sopre vida sobre cada um de nós. Tira de nós todo o cansaço, todo o enfado, tudo aquilo, Senhor Deus, que possa desviar a nossa atenção. E que nós saímos daqui melhor que entramos. E que o Senhor seja honrado por isso, em nome de Jesus. Amém. A gente vai já bater um papo em grupo, mas eu preciso dar uma palavra com vocês. Quero ler Gênesis capítulo 3, versículo 8. Essa palavra me incomodou num bom sentido esses dias. O texto diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e a sua mulher, da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Amados, o capítulo 3 do livro de Gênesis, eu penso que é um dos capítulos mais dramáticos de toda a Bíblia. Porque aqui houve uma quebra incomparável de comunhão com Deus, de aliança com Deus. Houve ali a destruição daquilo que era o paraíso de Deus. O paraíso de Deus, ele não era mantido pela criação, porque tinha muitas árvores frutíferas, ou porque tinha muitos animais diferentes, porque não tinha poluição, nem sonora, nem do ar. O que sustentava aquilo ali, aquele paraíso, era o que, na sua opinião? O próprio Deus. O que mais? Obediência, boa. Se você fosse flamenguista, você ia longe, meu amigo. Você jogou bem. Então, o que sustentava aquilo ali era a confiança na palavra de Deus. Uma confiança tal que levava à obediência, que levava a uma intimidade, uma comunhão, uma proximidade, que levava a uma amizade que parecia, preste atenção, gente boa, inquebrável. Quantos aqui conviveram com seu pai? Com o pai, homem, com o pai, não com os pais, com o pai. Legal, baixe sua mão. E quantos aqui se davam bem com seu pai? O meu pai era show de bola e tal. Então talvez você saiba o que é isso, de você sentir de longe, quando ele entrava em casa, pisava em casa, ou que a garagem abria se tinha carro, ou quando alguma coisa acontecia em casa, você, mesmo sem vê-lo, você dizia: o papai está aqui. É ou não é? Por quê, gente boa? O que trazia isso? Não era uma amizade, uma intimidade, uma identidade com o pai. Eu diria que nós, homens, a figura de pai, a paternidade que nós exercemos,
para os filhos são poderosíssimas. Eles não sabem falar isso, ou não conseguiriam talvez dizer isso claramente, mas ele conhece o teu cheiro, ele ou ela conhece o teu cheiro. Ele conhece, ele te imita, você é o espelho. E Satanás entrou com um plano para quebrar isso. Para quebrar essa profunda comunhão. O texto é dramático porque diz que eles ouviram uma voz do Senhor que passeava no jardim. Então, eu não vou aprofundar muito por conta do tempo, que eu quero que a gente converse um pouquinho. Mas aqui tem a ver com som, tem a ver com movimento. Porque ele passeava e chegava. Eles se encontravam nesse momento do dia, o pai e seus filhos. Mas nesse dia, alguma coisa mudou. Esse fatídico dia quebra a comunhão desse pai. E esse pai, como um pai inteligente, como um pai que tem controle das coisas, sabia o que tinha acontecido. Você sabe, quem é pai aqui, que quando seu filho faz uma coisa errada, você facilmente percebe que tem alguma coisa errada. Que o Juninho aprontou. Resta saber o que ele fez, né? Tem alguma coisa errada em casa, né? Você está atento. Então Deus sabia o que tinha acontecido. E aqui há um dos confrontos mais fantásticos que a Bíblia relata. Mas veja, tem 3 características que nós vamos ver aqui na conversa de Deus com eles. O versículo 9 diz assim, eu vou ler o 8 de novo. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Essa foi a primeira pergunta. Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Mas eu penso que todo confronto, ele precisa de um reconhecimento de que houve um erro. O estar aqui não diz respeito apenas do lugar, mas sim do estado. Como é que você está, Gian? Você está bem, você está direito, você está esquerdo, você está errado. Como é que você está? E olha o que é que ele diz, o 10. Vamos ler junto? Ele respondeu, é o 10. Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Essa foi a primeira confissão do homem. Ele chegou com seu pai. Lucas, na genealogia, fala exatamente que Adão, filho de Deus. Naquele momento, então, ele diz, eu estava nu. Eu vi que você estava caminhando. Eu estava nu. Vergonha. Pecado causa vergonha. Pecado rompe a amizade com Deus. O pecado causa vergonha. O homem que está em pecado, ele sabe que ele está nu, mas poucos admitem. Depois ele diz, eu fiquei com medo de confrontar o Senhor. Culpa. A culpa, o medo gera culpa. E aí, por fim, ele foge, ele se esconde. Interessante isso, porque não mudou nos nossos dias. Todo homem que está em pecado, ele normalmente repete essa síndrome aqui. Como é que você está diante de Deus hoje? Se Deus chegasse com você e dissesse, Marcos, como estás? Como você está? O que você fez hoje? O que você fez hoje do seu tempo, do seu corpo? O que os seus olhos viram hoje? O que sua boca proclamou hoje? Como você está? O que você diria para Deus? O interessante é que eu vejo aqui que esse encontro para Adão tinha um sentido e para o pai tinha um outro sentido. Estão ligados?
Para Adão, ele achava que o pai... Veja, o que aconteceu foi muito grave. Não foi grave, foi muitíssimo grave. Muitíssimo grave, se nós pudéssemos. Acabou com todo o relacionamento, rompeu toda uma aliança de confiança, mexeu com toda a geração futura, mexeu com a terra, mexeu com a mulher, mexeu com a natureza. Foi uma destruição completa, foi muito ruim. Mas eu penso que naquele dia, o pai não foi ao jardim, não foi encontrar os seus filhos como uma visita rotineira, para exercer comunhão com ele, como ele fazia continuamente, diariamente. Mas eu creio que naquele dia o pai foi com a intenção de resgatar os seus filhos, que acabaram de cometer um erro que mudaria toda a história da existência, de toda a criação. Naquele dia, Deus queria resgatar seus filhos para aplicar justiça, para dizer para eles que agora ele precisaria criar uma outra coisa, um plano para resgatá-los. Seus filhos precisavam de salvação agora, porque aquilo geraria um resultado pela eternidade, geracionalmente. Amados, raciocinem comigo, se o pai não tivesse feito isso, nunca mais homem algum pisaria no paraíso, ou teria possibilidade de pisar de novo no paraíso. Você já parou para pensar o que era o paraíso? O paraíso, no meu entendimento, de um modo simples, era como uma extensão do céu. Lá era tudo perfeito. Tanto é que, quando eles falharam, quando eles ouviram a voz do inimigo, a voz da serpente, e deixaram de ouvir a voz de Deus, infelizmente, muitos de nós fazemos isso ainda hoje. Quando eles fizeram isso, eles se tornaram inaptos para habitar no paraíso. Estão ligados? Agora, para reconquistar isso, precisaria de um novo plano. Um plano que resgatasse a amizade. Porque uma das palavras que é dita no texto é inimizade. Uma das palavras que é descrita no texto de Gênesis 3 é inimizade. E eu estou falando hoje de amizade e inimizade para vocês. Estão ligados ou não? Gênesis 3,15 fala do plano que vai resgatar para que um dia a geração, a descendência do novo Adão possa de novo habitar o paraíso, que são os descendentes que nasceram de novo em Cristo. Olha o que diz Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Ele está falando aqui com a serpente. Entre a sua descendência e a descendência dela. Ele, o descendente, Jesus, lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Veja, havia aqui um plano de que, através do descendente da mulher, olha que coisa incrível, seria o meio pelo qual a serpente seria derrotada. A serpente não seria derrotada por um anjo, que viria do céu, um Miguel forte, halterofilista, jiu-jiteiro, lutador de espada, nada disso. Presta atenção. O que faria com que o resgate e a salvação fosse reconstruído na humanidade, só viria por um caminho: obediência ao Pai. E Jesus foi desobediente em algum momento? Somente por alguém que ouviria a palavra do Pai e obedeceria. Estão ligados? Obedeceria incondicionalmente. Jesus muitas vezes repetia: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Então, esse era o plano. A mulher geraria, a mulher que foi enganada pela serpente, um filho. E nós não saberíamos quando, no plano de Deus, isso aconteceria. Isso era um mistério. A salvação era um mistério.
E olha o que aconteceu no Gênesis 3. Tudo foi colocado um contra o outro. O homem foi colocado contra Deus. Se você for ler a descrição, quando ele diz... Vamos ler um pouquinho mais aqui. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Versículo 12. O homem respondeu. Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Culpa de quem? Aqui começa a acusação. O acusador começa a criar um sistema acusatório. Ele primeiro acusou Deus para o casal, para a mulher, dizendo que Deus tinha dito para não comer nada que havia no jardim. Ela disse: não, a gente pode comer tudo, menos essas duas árvores aqui que a gente não pode comer, porque se ela comer nós vamos morrer. E ele distorceu. Disse: ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem vocês vão ficar igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E ela olhou para aquela fruta, com concupiscência dos olhos, assim como você e eu olhamos para algumas coisas. E ela desejou comer. Veja que nesse momento, o homem começa então a colocar Deus contra a mulher contra Deus, ele contra a mulher contra ele. Estão ligados? O sistema mudou tudo. Antes eram todos diante de Deus em obediência, crendo, confiando na sua palavra. O paraíso funcionava, que era uma maravilha. O paraíso funcionava como um paraíso. Então, o homem contra Deus, Deus contra o homem contra a criação. A criação também foi atingida. A criação contra o homem. A mulher contra o homem contra a mulher, o descendente contra a serpente. E aí começou um processo sempre de acusação, distorção da verdade. Hoje nós vivemos cada vez mais o tempo da distorção da verdade. Significa que você só vai vencer, só tem um jeito de você vencer: obedecendo a palavra. O processo de reconstrução desse relacionamento da mulher, como eu falei sobre o descendente, Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,15, onde ele fala do lugar da mulher no culto, do lugar da mulher na igreja. Hoje nós vemos cada vez mais a mulher tomando o lugar que cabe ao homem. E muitos homens acham até bom. Cada vez mais o movimento feminista cresce dentro das igrejas e todo mundo acha isso normal. Mas não é normal, porque isso também é colocar contra a vontade de Deus. Quando Deus procurou o casal, ele não disse: Eva, por que você deu o fruto para Adão? Ele disse: Adão, é contigo a bronca, porque eu falei a palavra para ti e tu deveria ter falado para ela. E ambos deveriam ter obedecido. Então a palavra, ela tem sempre que ser dirigida para o homem, do homem. Foi de Deus para o homem. Paulo explica isso sobre o culto. Isso é um choque, falar isso aqui hoje. Se tivesse mulher aqui, eu acho que eu não sei se era melhor me matar e jogar dali, ou se iriam tirar o resto dos meus cabelos, né? Estão nascendo ainda. Porque é difícil falar sobre isso nas igrejas. As mulheres tomaram uma posição que não é delas. Daqui a pouco nós vamos ver o Papa Francisco já está dizendo, falando sobre a ordenação feminina. Hoje, sacerdotisas, que não tem lugar nenhum na Bíblia. Hoje, ele falou sobre abençoar casamento homo. Totalmente fora do padrão de Deus. Então, se você não está andando segundo a verdade, você não está caminhando para o paraíso. Porque o paraíso vai existir para aqueles que obedecem. Olha o que ele fala, 2 Timóteo 2,15, mas as mulheres serão salvas dando à luz a filho, desde que continue a viver na fé e no amor, na santidade, com discrição. Então, dar à luz a filhos, está aqui no Gênesis, se você continuar lendo, capítulo 3, você vai ver que seria o esforço da mulher para gerar aquele que redimiria, que seria o segundo Adão, mas não mais. Adão o primeiro Adão, não teve uma semente humana. Ele foi gerado pelo próprio Deus. Assim como Jesus também não teve uma semente humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Então, amados, vejam que todo o esforço de Deus, aquele encontro para Adão era o fim, para Deus era o recomeço. Então, talvez você esteja vivendo uma farsa. Você esteja andando nu e você não se aproxima dele com medo. Você está cheio de culpa, você está envergonhado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o que mais o Pai quer é que você pare de fugir e diga o que está acontecendo com você, como você está, para Ele poder reconstruir a tua vida. Então, amados, Deus, Ele se relaciona, o desejo dEle é ser um Pai amigo, amoroso, justo, íntegro, leal, em qualquer circunstância. Alguns dizem uma mensagem maligna, que Deus é amor, então aceita tudo. Esses dias eu vi uma mulher que é uma das prostitutas mais famosas do Brasil, não vou dizer o nome, a gente está gravando aí, mas ela, algum tempo atrás, se disse cristã, e jejuava, ensinava como era que jejuava pela internet, fazia um monte de coisa aí. E hoje ela diz que ela faz o que ela faz, centenas de homens, e que ela não se sente mal porque Deus a ama. É verdade. Se ela se arrepender, Ele perdoa. Mas Ele não se mistura. A palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia da carne colherá corrupção. Mas o que semeia do Espírito, no Espírito colherá vida eterna. Paulo escreve aos Gálatas e ensina isso. Então veja, João 1,15 diz que ele quer ser teu amigo. Ele deseja que nós tenhamos uma geração de amigos de Deus. João 15,15. João 15,15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Sabe, você, o tempo todo, você é alvo de algum tipo de amizade, não é? Você é alvo de algum tipo de amizade. No seu trabalho, na sua igreja, na rua. Você é alvo de ter um relacionamento de amizade ou de resistência com o mundo. E quanto a isso, ele diz que aquele que é amigo do mundo se constitui o quê? Inimigo de Deus. Não é possível o povo de Deus viver com amizade com o mundo e chegar na igreja, levantar a mão, cair no chão, chorar. Eu sempre lembro daquela passagem lá de Provérbios, acho que é capítulo 5, quando a prostituta casada diz: o meu marido saiu para a viagem, ele levou um saco de dinheiro, eu já ofereci o meu sacrifício de paz. E ela encontra um homem na rua, um jovem na rua, e diz: vamos morrer de amores, eu já preparei a minha cama com aloés, está tudo perfumado, o homem está viajando. Ele levou muito dinheiro. E o cara vai, o texto diz, como um boi que vai para o matadouro, até que a flecha atravessa o seu coração. Amizade com o mundo é um relacionamento de engano, de mentira. Satanás vai sempre prometer o que ele não vai entregar. Assim como ele prometeu lá no paraíso, que eles seriam igual a Deus. Ele mentiu e colocou todo mundo um contra o outro. Hoje, Satanás acusa você contra Deus e acusa Deus para você o tempo todo. Provérbios 18, 24 diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Nós precisamos de amizade no meio da nossa comunidade. Seja amigo. Assim como o pai quer a tua amizade, ele quer que também você seja amigo do teu irmão. Você viva a dor dele, que você o ajude, que você o socorra. Sempre que chega alguma demanda para nós aqui, seja o que for, a gente procura ajudar. Coisas, é claro, se eu percebo que é malandragem, eu mudo um pouco. Mas se é uma necessidade,
nós procuramos ajudar. Porque um amigo se compadece do outro, se põe no lugar do outro, quer socorrer o outro. Esse mesmo versículo, Provérbios 18, 24, tem uma linguagem que diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. E eu nunca entendi esse texto. Eu digo, mas Senhor, por que quem tem muitos amigos sai perdendo? Na verdade, a amizade do mundo é assim. Se você tem alguma coisa que interessa às pessoas, você se enche de amigos. Não é? Porque o cara quer o que tu tens. Seja a tua influência, seja teu dinheiro. Algo que te interessa. Dificilmente um cara pobretão, acabadão, sofrido, como diz, não, meu amigo, vai ter muitos amigos. Porque ele vai precisar de ajuda. Por mais que ele seja gente boa. E aí foi quando eu entendi que ele disse que quem tem muitos amigos sai perdendo. Cultive as boas amizades. Mas há um tipo de amigo que é mais chegado que o irmão. Não é aquele amigo que só anda contigo quando tu passa a mão, esconde os podres, como o povo fala, esconde as coisas erradas que ele faz. É aquele amigo que bate de frente e diz, cara, o que tu está fazendo da tua vida, meu irmão? Onde é que você vai com essas tuas escolhas? Esse é um amigo de verdade. É um amigo que te causa pequenas feridas, mas impede que você caia num profundo abismo. O provérbio diz que mais vale as feridas feitas pelos que amam do que os beijos dos enganosos, dos falsos amigos. E para terminar, Deus deseja se revelar ao homem íntegro, ao homem que teme a Ele. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em 2 Crônica, eu recomendo que você anote, 16, versículo 9, a primeira parte, que diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Ou seja, Deus ele vai estar com aqueles que o amam, que se dedicam a Ele, que o obedecem. Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Talvez você esteja nesse momento sendo alvo do olhar de Deus. Você que está andando reto. Você que tem ouvido a voz de Deus, que tem obedecido. Aqui no Amigos de Fé nós temos sempre um encontro de libertação. A gente não expulsa demônio. Se aparecer, não tem que expulsar. Mas a gente não tem um ambiente sensacionalista com o evangelho, né, de milagre, disso, de aquilo. Nós falamos a palavra e tem muita gente que é liberta nesse momento aqui, se ele obedecer. Estão ligados? Você precisa ouvir a voz de Deus e fugir da voz da serpente. Veja quando ele diz que a descendência da mulher vai guerrear contra a serpente, significa o que isso, gente boa? Você é o alvo, eu sou o alvo da serpente. E o que é que ele vai sempre querer? Destruir a amizade sua com o Pai. Fazer você fugir do Pai, se esconder. Então, um ponto importante. Sempre que você pecar, resolva com o Pai. Confesse os seus pecados. Peça perdão a Ele. Seja um homem que tem uma cultura, eu já preguei aqui sobre isso, de confissão. Confesse a Deus os seus pecados. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Vai trazer sentido, existência. Você vai confiar mais no Pai do que qualquer outro tempo na sua história. Porque Ele é um Pai maravilhoso. Ele só quer o teu bem. Só quer o meu bem. Mas isso passa por um relacionamento de amizade, de obediência e de fé. Amém? Eu quero orar contigo bem rápido. Senhor, a tua palavra foi lançada como uma semente nessa noite. Faz com que ela brote. E que dela, Senhor Deus, surjam muitos frutos na vida de cada um aqui que veio nesta noite.
e que eles tenham uma amizade forte, inabalável contigo. Que eles se voltem para ti, tenham uma vida de confissão, uma vida de verdade, e não se sintam como aquele homem, nu, com medo e fugindo. Que nós tenhamos aqui homens corajosos, que andam contigo, que não têm razão para correr de ti, pelo contrário, que o seu desejo é se aproximar do Senhor. Obrigado por falar conosco e obrigado por nos amar, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Se você quiser, aplauda o Senhor. Agora, nós vamos ter 20 minutos aí com vocês, em cada time. Esse vai ser o momento para vocês se conhecerem, afinarem aí os... Vocês viram que tem algumas afinidades, né? Tem até cara que estão se achando bonito. Para tu ver como o negócio está evoluindo no nosso grupo, né? Então, vamos fazer aqui uma roda. Vocês vão ter aí alguns minutos para se conhecer. Eu ia fazer umas perguntas aí, mas dá para lançar lá? Quem vai ser o representante do time dos Macários? O Mois? Time do Valente, quem vai ser o representante aqui? Quem vai ser? Não, eu não. Quem vai ser aqui? Danilo? Zé? Danilo? Danilo. Aqui no Rocha, quem vai ser o representante do Rocha? Quem que vai ser? Jean? Beleza. Então, pessoal, vamos escutar aqui, ó. Atenção, pessoal. Atenção, irmãos, vamos fazer um pouquinho de silêncio agora. Serginho aqui, ó, microfone. Serginho vai falar. Serginho, 2 minutos para falar. Nós estamos falando sobre a influência entre amigos cristão e não cristão. Só queria falar rapidinho uma frase que naquele grupo foi falada. Quando a gente tem a oportunidade de influenciar e a gente não influencia, a gente é influenciado. E muitas das vezes a gente é influenciado para o mal. Então não perca a oportunidade de influenciar para o bem. Bom, a diferença de ter amigos de fé, amigos cristãos e não cristãos é brutal, né? Porque a gente, como o Tiago falou, a gente é influenciado. Se a gente não influencia, a gente é influenciado. Quando a gente vê o irmão agindo corretamente, a gente sempre tem essa influência. E quando a gente vê o ímpio agindo incorretamente, a gente também é influenciado. Então, quanto mais tempo a gente tiver nesse convívio, melhor são as influências, se melhores forem os irmãos, né? Cada tipo de influência na sua vida não dá para a gente descrever, são só 2 minutos, né? Você tem mais amigo na igreja, fora da igreja? Hoje, os meus amigos estão aqui. Saiu daqui, eu só tenho um amigo. Só tem uma pessoa que eu frequento a minha casa. Só uma. Tá? Eu reduzi todos os meus relacionamentos e fiquei um só fora da igreja. Nós levantamos no grupo e fizemos uma observação que, vou dizer por mim, né? O Paulo falou também, mas vou registrar por mim. Eu tenho mais de 30 anos que conheço a palavra de Deus. Há mais de 30 anos sou empresário, né? E somente nesse ano
que eu passei a fazer negócios dentro da igreja. Não que eu tinha alguma restrição. Os outros meus negócios, eu sempre ofertava na igreja, nos irmãos, e o irmão ia lá e comprava no ímpio. Mas eu, há 30 anos que eu sou empresário, 30 anos eu busco funcionário na igreja e fornecedores dentro da igreja. Tá? Então, quero registrar que nós precisamos mudar esse conceito. Eu tive a graça de, nesse último ano, fazer bons negócios com irmãos dessa igreja. Mas faz 30 anos que eu estou dentro do meio evangélico e somente esse ano que aconteceu isso. Pode ser que seja erro meu, mas eu vou pedir para vocês rever que fazer negócio com evangélico também não é uma coisa fácil, não. Contratar funcionário evangélico é bem complicado, mas a gente tem que estabelecer regras bem claras. É o que eu sempre digo para os meus funcionários evangélicos. Das 8 às 18, o teu Senhor está aqui, está no trabalho. Depois das 18, você vai servir o Senhor com outras atividades, mas a prioridade, das 8 às 18, quem te paga é o teu trabalho. Amém. Tá? Obrigado, Sérgio. Palmas para o Sérgio, pessoal. Valentes. Danilo? Jean? Não. Era Rocha, então. Jean. Boa noite, pessoal. Bom, estava falando aqui para os meus amigos do Rocha Eterna. Quando a gente está no mundo, as nossas referências normalmente são super-heróis, cantores. Esse é o pessoal do mundo, né? Artistas de televisão, atores famosos, e a gente vai em busca disso e busca imitar essas pessoas. E quando a gente se torna um cristão, a nossa referência, a gente busca no irmão, porque todos têm a mesma essência de Cristo. É mais fácil você lidar com pessoas cristãs do que com as pessoas do mundo, quando você está habituado com elas. Agora, Jesus diz que quando ele veio para essa terra, ele não veio para salvar os que já estavam salvos, né? Ele veio para buscar pecadores. Então, a convivência só entre irmãos, eu acredito que ela não é suficiente. Você tem que estar entre os pecadores também, porque você tem que, a partir do momento que você é um cristão, você tem que ajudar essas pessoas a vir para esse mundo também, para o mundo dos cristãos. Então é isso. Obrigado. Fui breve. Obrigado, Jean. Danilo do Valentes. 30 segundos. 30 segundos. Na verdade, a discussão aqui com o nosso grupo foi muito parecido com o que todos já falaram também, mas eu vou abordar aqui o tema que a gente debateu em relação ao o que é ser influenciado ou influenciar. Se é mais fácil influenciar ou ser influenciado no nosso meio social, seja dentro do mundo evangélico ou no mundo secular. E aí eu dei o exemplo aqui, a gente discutiu com relação, por exemplo, cada um de nós deve muitas vezes, em algum ambiente que você está, seja na família, seja no ambiente familiar ou profissional, você ser uma referência, de alguma forma. E aí eu não estou me referindo aqui, não estou me baseando aqui em cargo profissional, a função que você exerce. Que você pode ser um diretor, um gerente ou um supervisor, mas muitas vezes você não é esse cargo de confiança dentro de uma empresa, mas você é uma pessoa que você tem uma referência, então muitos te olham e já te vê com outro olhar. E aí, de alguma forma, você está influenciando. E na família, muitas vezes, também, você tem a oportunidade, se a família que você, seja pelo lado, no meu caso, por exemplo, do meu lado familiar ou do lado da minha esposa, as pessoas, quando a gente está em algum ambiente social, em alguma comemoração, eles já sabem que se tiver uma fala ali, ou um momento de devocional, uma oração, é o Danilo que vai orar. Eu até brinco, eu digo, mas vamos orar e tal, o Danilo ora e tal.
E lá na empresa também, muitas vezes, quando a gente faz alguma brincadeira assim, um aniversariante, o Danilo vai orar. E isso, de certa forma, é uma influência que eu causo na vida deles, né? Porque eles sabem que eu tenho essa prática da oração, eu tento aplicar isso no meu dia a dia e em todos os ambientes que eu estou. Outro dia, já faz tempo, na verdade, um comentário que eu falei que sempre que eu vou para um procedimento cirúrgico, eu trabalho com cirurgia, eu me afasto um pouco e me coloco ali numa condição de oração. Eu peço para Deus agir naquele momento ali do procedimento cirúrgico. E eu comentei isso um outro dia e a pessoa até tirou sarro assim, você está orando? Eu falei, estou orando aqui, não se preocupe. Não, então vai dar certo, ou não vai dar certo, alguma coisa do tipo. Porque a gente vê de tudo dentro de uma sala cirúrgica. E aí é o meu papel entregar aquele ambiente ali, a vida dos médicos e tal. Então, assim, o quanto que nós estamos dispostos a influenciar ou ser influenciado, como o próprio Tiago falou, né? E é isso que a gente tem que debater, porque se você tem amigos cristãos ou não cristãos, a gente já sabe. É mais fácil, muitas vezes, você ser chamado para ir para algum ambiente que não te convém, do que muitas vezes você chamar aquela pessoa para vir para um ambiente que lhe convém. Amém. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Danilo. Bem, é uma bênção a gente poder reunir assim em grupos, né, que a gente pode ouvir a opinião dos colegas. Muitas das vezes a gente está aqui na frente só falando e a gente não consegue ouvir a opinião dos colegas, né? Às vezes, né, Flávio? Até a gente faz a reunião dos times e não dá a quantidade de pessoas que aqui está dando, né, Flávio? Então, assim, eu queria só complementar o que o Danilo falou muito bem. Danilo, ele é referência numa reunião de família, numa reunião de trabalho, para oração. Então, se você é cristão, se você frequenta a igreja, se você tem Deus no seu coração, se você faz orações na sua casa, no seu lugar secreto com Deus, e você não é referência de oração no seu trabalho, na sua família, vigie, meu irmão. Tem alguma coisa acontecendo que não está certo. Amém? Pessoal, nós separamos esse presentinho aqui, ó, para o time que... Falou melhor, né? Não falei melhor, eu só completei. Nós separamos esse presentinho aqui para o time que trouxesse mais componentes para essa roda de reunião aqui. Não fui eu quem contei, quem contou foi o Domingos. E ele me disse que foi o Macários que ganhou essa caixa de chocolate. Sérgio, por favor. Parabéns, Macários. Irmãos, já estamos com o horário um pouco ultrapassado. Eu queria convidar você a orar pelas nossas finanças. Então, se você puder, fecha teus olhos. Vamos orar pelas nossas finanças. Nós teremos um momento aqui de oferta. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, entra na Tua presença nesse momento. Pai, nós queremos orar pelas nossas finanças, ó Deus, que o Senhor possa estar protegendo as finanças de cada um que aqui está. Aquele, ó Deus, que esteja precisando de emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor. Assim como aqueles, ó Deus, que têm o seu emprego, que ele possa ser grato ao Deus Todo-Poderoso e poder ofertar na tua casa. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Então, irmãos, só um minutinho, irmãos, eu queria agradecer a todos pela presença e dizer que você que está aqui, você não pode faltar na próxima terça-feira que vem, nós estamos preparando uma dinâmica muito bacana também. Aproveite para convidar os seus colegas de time e que todos tenham uma boa noite em nome de Jesus. Amém.